campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. Então, vamos dar início ao nosso trabalho, agradecendo a Jesus por essa oportunidade de estarmos novamente reunidos e reunidas para refletirmos um pouco a respeito das palavras do Mestre e dos ensinamentos da espiritualidade. Então, o capítulo que nos caiu hoje do Evangelho segundo o Espiritismo é o capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. Perdoem para que Deus possa lhes perdoar. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque eles próprios alcançarão a misericórdia. Mateus capítulo 5, versículo 7. Se perdoarem as faltas que os homens cometem contra vocês, também receberão o perdão do meu Pai Celestial. Mas se não perdoarem os homens quando forem ofendidos, meu Pai Celestial também não os perdoará. Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15. Se um irmão pecou contra vocês, vão e acertem a falta em particular com ele. E, se ele ouvir, terão ganho seu irmão. Pedro, aproximando-se de Jesus, perguntou: Senhor, quantas vezes terei que perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Será até 7 vezes? E Jesus lhe respondeu: Você deve perdoá-lo não apenas 7 vezes, mas sim 70 vezes 7 vezes. Mateus capítulo 18, versículos 15, 21 e 22. A misericórdia é o complemento da doçura, pois aquele que não for misericordioso também não será manso nem pacífico. A misericórdia consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor são próprios de uma alma sem elevação, sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio de uma alma elevada, que está acima do mal que lhes queiram fazer. A alma que odeia é sempre ansiosa, sua sensibilidade é sombria, desconfiada e cheia de amargura. A alma elevada é calma, cheia de mansidão e caridade. Infeliz daquele que diz: nunca perdoarei, porque, se não for condenado pelos homens, certamente o será por Deus. Com que direito pedirá o perdão para suas próprias faltas, se ele mesmo não consegue perdoar as que outros cometem? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites. Quando diz que devemos perdoar nosso irmão não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Existem 2 maneiras bem diferentes de perdoar. A primeira é grande, nobre e verdadeiramente generosa, pois esquece o que passou e evita com delicadeza ferir o amor próprio e a susceptibilidade do agressor, mesmo que ele seja culpado. A segunda é quando aquele que se julga ofendido impõe condições humilhantes ao seu ofensor, fazendo com que ele sinta todo o peso de um perdão que irrita em vez de acalmar. Se estende a mão, não o faz com bondade, e sim com ostentação, para que possa dizer a todos: veja como sou generoso. Em tais condições, é impossível que a reconciliação seja sincera de ambas as partes. Isso não é generosidade, é antes uma maneira de satisfazer o orgulho. Portanto, aquele que possui uma alma verdadeiramente grande em todas as disputas, se mostrará mais pacificador, mais tolerante e mais caridoso. Agindo assim, conquistará sempre a simpatia das pessoas imparciais. Então, essa lição que nos cai hoje, né, é muito importante, e um trecho que chama bastante a atenção é esse que diz, né, como é que se nós não perdoamos, com que direito a gente vai pedir perdão das próprias faltas em relação às nossas, né, dificuldades. E aqui fala em algum momento, né, que se nós não perdoamos, Deus também não nos perdoará. Claro que aqui a gente tem uma explicação, né, da espiritualidade numa linguagem bem simples,
que faz com que nós tenhamos uma compreensão a respeito das leis que regem a nossa existência, enfim, as leis de causa e efeito. Mas é importante nós destacarmos que Deus não é um Deus implacável, como muitas vezes nós aprendemos, né, em algumas etapas da nossa vida, um Deus vingativo, um Deus implacável, porque essas qualidades são esses sentimentos são sentimentos humanos. E Deus está acima de tudo isso. Ainda é muito difícil para nós entendermos a verdadeira natureza de Deus. O livro dos Espíritos traz, quando é perguntado, né, para os espíritos, o que é Deus, enfim, e aí vem toda uma descrição, né, que Deus é onisciente, onipresente, enfim, vem toda uma descrição que mesmo para nós, com todo aquilo ali que vem explicado, ainda assim, né, os espíritos nos alertam que ainda é difícil para nós entendermos a verdadeira natureza de Deus. Então, seria muito reducionismo de nossa parte imaginarmos que Deus não nos perdoa as nossas ofensas, né? Nessa linguagem simples que está dita aqui no Evangelho, é para que nós possamos entender estas leis de causa e efeito que regem as nossas múltiplas existências. Não é Deus que não nos perdoa, na verdade, a nossa consciência que nos impele, que nos acusa, que nos avisa que nós estamos faltando com o dever de amor ao próximo e a caridade, o perdão. E essas situações que ficam, né, no nosso no nosso espírito, na nossa mente, no nosso inconsciente, que ficam gravadas e nos acompanham em múltiplas existências, elas vão gerar energias que ficam acumuladas no nosso espírito, né? Quando nós não perdoamos, quando existe um conflito entre dois espíritos e esse conflito ele não se resolve, criam-se laços, porque nós somos entrelaçados uns aos outros por vibrações, por correntes energéticas, que podem ser amorosas ou não, né? Então, essas vibrações que nos entrelaçam e que nos nutrem uns aos outros, podem ser vibrações positivas ou não, né? Então, muitas obras espíritas explicam que os processos obsessivos, por exemplo, se dá um entrelaçamento tão grande do espírito obsessor com o obsidiado, os laços energéticos são tão grandes, a comunhão de mentes entre um e outro é tão grande, que se os mentores viessem romper abruptamente aquele entrelaçamento energético, poderia inclusive causar desencarne da pessoa do obsidiado encarnado, né? Tamanha é a comunhão, tamanha é a união energética entre os espíritos, né? Encarnado e desencarnado num processo obsessivo. Porque o processo obsessivo ele se gera a partir desses movimentos, né? De prejudicar, de maltratar, de causar algum mal a alguém, e aí aquele alguém que é prejudicado entra nessa vibração de ódio, de vingança, não perdoa, né? E por sua vez aquele que prejudica também não tem consciência do mal que causou e também não busca reparar esse mal que causou. E aí cria-se então um laço de ódio mútuo, de cobrança, de mágoa, de ódio e por outro lado de indiferença, de falta de amor, de caridade, né? E esse laço que se cria de ódio, que é mútuo, ele vai então se propagando ao longo das múltiplas existências, se ele não é rompido e dissolvido, né?
E ele só pode ser rompido, ele só pode ser dissolvido por meio do amor e da caridade, né? No momento em que um desses atores, nesse processo obsessivo, perdoa, compreende e busca caminhar, então, numa jornada de reparação, né? Aí, então, esses laços de ódio são dissolvidos e tem, então, condições, né, quando não são mais alimentados, tem condições, então, de que se inicie uma caminhada de regeneração para obsidiado, né, e obsessor. Claro que o obsidiado já está nesse processo de resgate no momento que está, né, ali vivenciando o processo obsessivo, mas é necessário também um trabalho com o obsidiado para que faça esse movimento, né, mental, espiritual, de perdoar aquele que está ali no processo obsessivo, causando-lhe o mal. E é por meio desse perdão que esses laços energéticos, então, serão rompidos. E vejam que não há castigo de Deus nisso, né? Há um processo de ação e reação, há um processo no qual nós somos responsáveis por criar os caminhos que vamos trilhar nessas e nas múltiplas existências que ainda viveremos. O que ficou para trás, né? O que ficou para trás, nós temos condições agora de reparar daqui para frente. Então, daqui para frente, nós teremos condições de realizar aquilo que seja necessário para nossa regeneração, no nosso caminho espiritual. Então, é muito importante, né, meus irmãos, que a gente tenha, né, consciência, compreensão de que nós estamos nessa caminhada, nessa jornada para nosso crescimento espiritual. E quando a espiritualidade nos alerta que é importante o perdão, é no sentido de que nós não criemos empecilhos, impedimentos para a nossa ascensão. Porque no momento que nós não perdoamos, que nós alimentamos as mágoas, os ressentimentos, nós nos enraizamos em determinadas etapas da nossa vivência que não permitem que nós alcemos voos, né, mais elevados no nosso crescimento espiritual. Então, por isso é importante nós termos consciência, né, que esse alerta que vem da espiritualidade sobre a importância da caridade e do perdão é no sentido de que nós possamos ter uma jornada libertadora das nossas questões internas, mas libertadora também em relação àqueles que nos rodeiam, né? Que os nossos laços que se fortalecem, que se criam, sejam laços de amor, porque esses laços, eles promovem a nossa ascensão espiritual. Os laços de dor, de ódio, de ressentimento, eles nos seguram na nossa caminhada de ascensão espiritual. Então, por isso a importância, sempre que Jesus nos alerta, né, que Jesus nos alertou e nos alerta, de nós perdoarmos, de nós não alimentarmos esses sentimentos. E aí lembro de uma fala, né, do nosso querido Divaldo, que perguntaram a ele, né, uma vez, como é que é esquecer, né, o mal que nos fizeram, como é que é isso? Dizem pra gente esquecer. E aí Divaldo explicou, claro, não com essas palavras, né, mas com a forma iluminada com a qual ele fala, que quando nós somos convidados a esquecer, não é que nós vamos apagar da nossa mente aqueles episódios que nos causaram dor, né, ou mágoa. Nós vamos lembrar do episódio e vamos lembrar da pessoa, só que os sentimentos que irão aflorar no momento da nossa lembrança não serão mais, quando nós esquecermos, né, não serão mais sentimentos de raiva, de vontade de revidar, de vingança. Quando nós conseguimos esquecer, significa isso. Nós lembraremos do episódio, mas ele não suscitará em nós mais
aqueles sentimentos negativos. Aí nós conseguiríamos, nesse momento, né, esquecer. E ainda além, né, além disso que nos recomenda aqui no Evangelho também, além desse esquecer no sentido de não gerar mais em nós esse sentimento de rancor, de mágoa, por aquele mal que nos fizeram, também conseguir orar, vibrar e emitir amor em direção àqueles que nos prejudicaram. Essa parte é bem mais difícil, né? Mas é isso que a lição do Evangelho nos traz, né? Que além de esquecer, além de não ir, né, em busca da vingança, da raiva, de alimentar o ódio, também aprendermos a mobilizar boas ações em direção àqueles que nos prejudicam. Então, essa é a grande lição. E aí nós podemos pensar assim, né, que isso é realmente complexo, é realmente difícil. Por vezes, em muitos momentos, nós não conseguimos e não conseguiremos, né? E não é por causa disso que nós vamos entrar num processo de autocondenação, não, pelo contrário. Nós temos que entender que a nossa natureza é humana, que nós ainda carecemos, né, de evolução espiritual e que o que interessa é a nossa perseverança em continuar tentando, em continuar realizando esse processo de educação, de autoconhecimento e educação das nossas emoções, dos nossos sentimentos, né, dos nossos sentimentos, para que nós possamos, de fato, assimilar os ensinamentos de Jesus. E nós vamos agora agradecer a Jesus por estes momentos que tivemos e nos unirmos no nosso trabalho agora de preces e radiações. Irmãos, vamos unir nossas almas confiantes para dedicar nosso pensamento e sentimentos fraternos para quem precisa, quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus a partir deste momento, em favor daqueles a quem endereçamos nossas vibrações. Prece para os enfermos. Neste momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos enfermos, que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridade e demais locais onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para estes irmãos, que o teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, se as tuas leis permitirem, que possam recuperar a saúde e tenham muita coragem e esperanças sob a tua misericórdia infinita. Prece para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados, pedindo tuas bênçãos a estes irmãos queridos, que possam despertar para a realidade espiritual sob a luz da verdade e do teu sublime amor. Que se esclareçam, se libertem de todas as perturbações e animem-se e progridam, envolvidos na força da tua amorosa proteção. Prece para os lares. Pai, precisamos que o teu amor ilumine os nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, do sofrimento, das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos teus filhos, formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros. Que em nossos lares reine a harmonia e a paz, sob as tuas bênçãos divinas. Prece para a paz no mundo. Em ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz, que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações,
especialmente os do nosso país. Que saibam governar bem sob a tua proteção, no sentido da ordem e da fraternidade universal. Prece de encerramento. Graças, Senhor, por estes momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa-nos, seja feita a tua vontade. Despede-nos na tua paz e que assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site